Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quinta aula de Geografia Bíblica 2, nessa noite muito gelada, mas mesmo assim, com a graça de Deus entre nós. Já oramos como é o nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, Boa graça e paz. noite, graça e paz. Graças a paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Vamos continuar tratando sobre Geografia Bíblica 2, Geografia das Terras Bíblicas. Eu tinha dito no final da última aula que hoje nós iríamos falar sobre o Egito, mas ao fazer algumas lições de casa, achei por bem ainda de continuar falando um pouquinho sobre o Império Babilônico, Neobabilônico, e sobre algumas descobertas recentes do mundo da arqueologia. Então, eu vou falar ainda um pouquinho sobre a Babilônia, principalmente aquilo que chamamos de Neobabilônia, que seria o neobabilônico, né, o novo império, dos dias ali de Nabucodonosor até Nabonido, que foi o último rei, né? E a gente vai estar tratando um pouco sobre isso, e depois a gente entra no Egito, mas hoje a gente já vai entrar no Egito, tá bom? Como é costume, nossas aulas são gravadas, para que vocês possam estar utilizando esse material. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas farão parte do currículo, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Bom, meus irmãos, então, vamos ler aqui um texto bíblico, inclusive do livro de Daniel, porque eu fiquei muito feliz ao fazer algumas pesquisas aqui, e para poder passar para vocês, e hoje a gente vai trabalhar em algumas coisas, eu achei super legal, né, porque Daniel ele conta muito sobre os últimos dias do Império da Babilônia, quando os medo-persas conquistam o Império da Babilônia, ali está Belsazar, e é muito interessante que durante séculos muitos historiadores e arqueólogos criticavam mais uma vez o livro de Daniel, falando que não era um livro fidedigno, porque como pode Daniel ter dito, né, que Belsazar era o rei da Babilônia, sendo que historicamente os achados arqueológicos falavam que era Nabonido. Ou seja, mais uma vez, Daniel aqui sendo colocado em xeque. Só para vocês terem uma ideia, muitos críticos, inclusive até teólogos liberais, vão falar que o livro do profeta Daniel não foi escrito naqueles dias da Babilônia. Eles vão dizer que Daniel foi escrito séculos depois. Depois ali de ter passado o Império Babilônico, Medo-Persa, grego e romano, possivelmente nos dias do Império Romano, que alguém, se passando por Daniel, escreve histórias do passado, remontando a história. Porque qual era a grande crítica? A grande crítica é o seguinte: como pode alguém falar e profetizar sobre vários impérios? E então eles diziam, não é possível que alguém fez isso. Possivelmente Daniel aqui foi um outro Daniel que escreveu, se passando por aquele Daniel, mas contando coisas que já tinham acontecido, porque essa precisão histórica ela é muito grande. Então nós que acreditamos no poder de Deus, nos milagres, sabemos que de fato foi Daniel, sim, aquele jovem da corte que foi levado ao cativeiro babilônico e lá se torna um dos sátrapas e depois um dos principais ministros da Babilônia. E depois da queda da Babilônia, um dos principais ministros do Império Medo-Persa, como está na Bíblia. Ou seja, ele foi um profeta que serviu ao seu povo e serviu à Babilônia e ao Império Medo-Persa, ao mundo, e serviu até a nós, porque podem ver que ele, inclusive, vai profetizar sobre os sinais dos tempos. Podem ver que hoje nós estamos desfrutando de uma profecia de Daniel.
Daniel disse que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. E olha aqui, estamos tendo uma aula em tempo real, para a glória de Deus, estamos perpetuando essa aula para as outras gerações. E o que é isso, senão uma profecia de Daniel? Ou seja, o nosso Deus, como diz a palavra de Deus, é um Deus sempre eterno, seu governo está sobre tudo e todos, e ele reina sobre tudo e todos. Amém, meus irmãos? Então, hoje, por que eu fiz questão ainda de falar um pouco sobre o Império Neobabilônico? Por causa, principalmente, de achados arqueológicos confirmando que Belsassar, que era filho de Naponido, ele era corregente junto com Nabonido. Ou seja, os textos de Daniel, depois de serem criticados, depois de serem questionados, os achados arqueológicos confirmaram que aquilo que Daniel estava falando em loco, e profetizando, e presenciando, e até interpretando os escritos que Deus escreveu na parede, né? Ou seja, de fato, ele estava lá. Deus seja louvado, meus irmãos. E é esse Deus que nós servimos. Ao Deus que se revelou do Gênesis ao Apocalipse, ao Deus que perpetua a sua palavra para todos os povos em todas as gerações, e é para esse Deus que nós queremos nos preparar para expandir o seu governo e o seu reino na terra, segundo a misericórdia dele e segundo a vontade dele. Amém? Então vamos ler, meus irmãos, dois textos, né, que está aqui em Daniel. Daniel 5:18 e 5:16. Vamos ler primeiro o versículo 5:18. Daniel 5:18. Olha só. Quem quiser, na sua versão, ou aqui nessa versão, 5:18. Vou ler aqui. Por favor. Ó Rei, o Deus Altíssimo, Deus soberania, majestade, glória e honra, a seu antecessor Nabucodonosor. Joia. Aqui está falando, né, dando uma ideia, Daniel já estava falando com o rei Belsassar, mas aqui já estava mostrando a linhagem, né? A linhagem de onde ele vinha de Nabucodonosor. E quando fala teu pai, vocês têm que lembrar que quando a Bíblia fala teu pai, está falando não necessariamente o pai mesmo, mas como avô, como dizer que o nosso pai é Abraão, né? Nosso ancestral é Abraão. Então aqui estava mostrando já que esse rei que estava recebendo essa palavra de Daniel era descendente de Nabucodonosor. No caso, ele era neto. E agora, leia aqui para nós, meu irmão, o versículo de número 16. Capítulo 5. Ainda o capítulo 5, versículo 16. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em seu reino. Em meu reino. Exato. Guardem bastante essa expressão, será colocado como terceiro, tá bom? Tá? A gente vai ver algumas coisas aqui, daí já a gente volta a comentar, tá bom? Mas lembrem-se dessa expressão. Você será colocado, Daniel, em terceiro. Só lembrando aqui, né, meus irmãos, ó, aqui foi quando o rei Belsassar deu aquele grande banquete. E naquele mesmo dia, logo depois... e uma coisa interessante, hein, irmãos? Eles estão bebendo vinho nas taças sagradas, que eram, inclusive, aquelas taças que pertenciam ao templo do Senhor. E então dá para ver que a atitude dele era uma atitude diferente dos seus antepassados. Belsassar, olha só,
ele estava aqui, ó. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados, versículo 3, do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mãos de homens que escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio, e o rei viu a parede da mão que estava escrevendo. Aquelas palavras clássicas, né? Que Deus escreve e não tinha quem interpretasse. Daniel é chamado e ele consegue ler, e ali ele dá, né, a interpretação. Então, podem ver aqui que, mais uma vez, muitos anos já tinham se passado, até porque Daniel já era um ancião aqui nesses dias, né? Então, meus irmãos, percebam aqui, como eu mencionei há pouco, no versículo de número 15, 16, né, menciona que se ele interpretasse aquilo, ele seria o terceiro no governo, tá bom? E a história, eu acho que vocês se lembram, né? Vocês se lembram? Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, e a interpretação era: contou Deus o teu reino e o acabou. Foste pesado na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos persas. E aí no versículo 29 diz: então Belsazzar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura e puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e o proclamaram a respeito dele que seria o terceiro, mais uma vez aqui, em autoridade no reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, o rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos, e aqui começa, no capítulo 6, já a história agora de Daniel também, mais uma vez sendo uma influência no Império Medo-Persa. Então, fica aqui esse texto para vocês, e vamos lá, vamos trabalhar um pouco aqui ainda no Império Neobabilônico. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês, a gente vai ler rápido, irmãos, porque eu quero destacar principalmente aqui o episódio de Belsazzar, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre as aulas passadas, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o livro-texto que os irmãos queiram apresentar para nós? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá, aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Joia. Aqui, Império Neobabilônico, ou seja, lembrando, né, que o Império Babilônico teve o Império Babilônico primeiro, que foram logo depois do Império Acádio, e temos agora o Império Babilônico, lembrando aquela ordem, né, irmãos? Só para recapitular aqui rapidamente com vocês. Nós temos a Suméria como cidades-estados, depois nós temos os acadianos, que se tornaram o primeiro império na história, depois vem os amoritas, que com eles surge o primeiro império babilônico, com Hammurabi, onde temos o Código de Hammurabi, e aqui, tanto os acadianos, amoritas, com babilônicos, agora logo na sequência vem os assírios, que a gente trabalhou bastante na última aula, que foram o grande império expansionista, e por último vem a história do povo caldeu, que surge agora o segundo império babilônico, que é chamado Neobabilônico, que é o novo império, tá bom? E com os caldeus, e com a figura principal, que é Nabucodonosor. Lembrando, então, que dessas cinco grandes povos da Mesopotâmia, sumérios, os acádios, amoritas, assírios e caldeus, só os sumérios eram cidades-estados e os outros se tornaram impérios. Todos eles eram teocráticos, ou seja, tinham suas religiões politeístas, mas eram
impérios teocráticos, e a Suméria, no caso, eram cidades-estados teocráticas, tá bom? Então, aqui falando agora rapidamente, né, sobre esses slides, porque eu quero passar, porque eu quero gastar um tempo, irmãos, porque como eu mencionei antes do início da nossa gravação, eu achei esses artigos aqui fantásticos e essas descobertas arqueológicas realmente especiais. Eu confesso para vocês que sobre essas informações eu não sabia, e eu achei muito relevante, muito relevante. Eu falei, não, eu tenho que passar isso para os meus irmãos, porque isso vai ser muito útil para todos nós, né? Então, quem quer ler, meus irmãos? Império Neobabilônico, os slides do professor pastor Maurício Abreu de Carvalho. Aqui, mais uma vez, é a figura, né? Registrando, mostrando a dimensão do Império Babilônico, ou chamado Neobabilônico. Percebam que a data aqui é por volta do ano 600 a 586 a.C., conforme está escrito lá em 2 Reis, capítulo 24, capítulo 25. É chamado o Novo Império Babilônico, Nabucodonosor é seu grande protagonista. E aqui também temos o Reino do Egito, né, logo abaixo. Mas percebam que aqui o Império Babilônico ele era muito forte e ele tinha, até certa medida, um controle até sobre o Egito, ou pelo menos ele estava numa situação muito, muito favorável, mesmo que o Egito ainda tinha, né, vamos dizer assim, as suas características, ele consegue abarcar toda essa região, inclusive o Egito, né? Ou seja, essa é a área das conquistas de Nabucodonosor e dos seus descendentes, que logo depois vão ser conquistados por Dário Medo-Persa, né? E aí a gente já conhece a história um pouco sobre o Império Medo-Persa. Nessas aulas a gente não vai gastar muito tempo falando do Império Medo-Persa, tá bom, meus irmãos? Mas vamos lá, continuando. Quem quer ler para nós, irmãos? Sem brigar, um de vocês apenas. Vou ler. Por favor. Os reis do Império Neobabilônico, 626 a 539 a.C. Nabopolassar, 626 a 605 a.C., junto com seus aliados, os medos, capturou Nínive, a capital da Assíria, em 612 a.C. Ou seja, aí a queda do Império Assírio, né? Então, percebam que aqui a gente já tem uma retomada, como mostramos há pouco, né, no nosso slide. Então, a gente já vê que aqui a situação da Síria, ela já é conquistada. E percebam que aqui eles usam os medos, né? Os medos, eles participam. Irmãos, quando a gente fala Império Medo-Persa, é porque realmente houve essa união entre esses dois impérios, os medos e os persas. E eles continuam, vamos dizer assim, o seu projeto de expansionismo, tá bom? Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Nabucodonosor, 605 a 562 a.C., em 605 derrotou o exército egípcio em Carquemis e depois dominou a Síria e a Palestina. Quando Jeoiaquim de Judá se rebelou, sitiou Jerusalém e levou cativos para a Babilônia, 2 Reis 24, de 1 a 16. Quando Zedequias de Judá se rebelou, capturou Jerusalém, levando cativo os líderes, queimando o templo e derrubando os muros da cidade. 2 Reis 25, de 1 a 11. Aqui nós lembramos das histórias dos profetas, principalmente o profeta Jeremias, falando à tribo do sul, a Judá, e aos reis da tribo do sul, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, Deus enviará uma nação que ela vai devastar tudo aqui. E aqui se cumpre a Bíblia mais uma vez. Lembrando, irmãos, que aquela ideia, né, de que os judeus, eles são um povo eleito e que o judeu pode tudo. Meus irmãos, lembrem-se disso. Abraão era um gentil. Deus separa ele do paganismo e faz dele uma nação.
E essa nação é uma nação sacerdotal. O único problema da nação sacerdotal é quando ela cai em pecado. Se cai em pecado e não se arrepende, Deus sempre levantará alguém para exercitar ali sobre eles a sua punição, o seu juízo. E aqui cai por terra aquele senso de supervalorização aos judeus. Os judeus, sim, foram eleitos por uma missão especial, mas eles não podem tudo. É como a igreja. A igreja tem um papel na terra, mas a igreja não pode tudo. A multiforme sabedoria de Deus é revelada na terra por meio da sua igreja. Mas se essa igreja estiver em pecado, ela perde a sua característica principal. Se a igreja se mantém na humildade, na unção, na graça, na piedade, na santidade, na consagração, na obediência, ela cumpre o seu papel. E aqui a gente vê mais uma vez a história se repetindo, porque algum tempo antes, como aprendemos, em 722, Deus deu uma lição muito grande à tribo do norte. E vocês, ao lerem os livros de Reis e conhecendo tanto os livros de Reis quanto o livro de Crônicas, nós notamos que a tribo do norte, ela se perde com muito mais intensidade. Mas mesmo assim, Deus levanta uma escola, que é a escola dos profetas, com Elias e Eliseu, para trazer de volta esse povo. Mas o povo tinha um coração duro. E ali Deus envia, então, o cativeiro assírio. E agora, Deus também levanta os seus profetas e diz para eles, olha, se arrependam. Mas eles não dão ouvido. E a mesma história acontece. Então, percebam, irmãos, que, mais uma vez, né, a gente nota que Deus, ele não tem um exclusivismo. Ou nós estamos de acordo com a vontade dele, ou nós nos igualamos mesmo como eleitos de Deus aos ímpios. Então, isso é uma lição de casa, inclusive para nós, seminaristas. Que se nós estivermos aqui aprendendo a palavra de Deus, mas não estivermos obedecendo, nós não teremos nenhuma diferença de um ímpio. Aliás, seremos até piores do que eles, porque conhecemos a vontade de Deus e não cumprimos. Seria melhor nem saber, então, qual era a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes Deus ele é mais complacente com o ímpio, porque o ímpio, como diz as Escrituras, está na ignorância. Ele segue ali os ídolos pagãos, ele segue ali aquilo que lhe foi ensinado como verdade divina, ele segue ali as suas tradições, e nós não, nós temos a clareza da palavra. Então aqui é a história que nos assusta. Eu sei que é uma aula de geografia, é uma aula também de arqueologia, mas nós estamos num seminário, nos preparando para o ministério, e que o temor de Deus recaia sobre nós, ao lembrarmos, né, do cativeiro babilônico. Porque, irmãos, Israel flertou com a idolatria até o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, eles aprenderam a nunca mais adorar nenhum outro Deus. Aí talvez você diga assim, mas e aí, pastor, e depois que eles regressam? Eles se mantiveram em santidade? Sim e não. Podem ver que nos dias de Jesus, a escola de líderes, eles poderiam até ter uma roupagem religiosa, mas eles tinham agora se voltado para as tradições humanas. Os líderes religiosos deveriam adorar a Jesus, deveriam seguir Jesus, mas foram eles que se levantaram contra Jesus. Foram eles que se levantaram contra a igreja. Graças a Deus, muitos deles se converteram, mas muitos deles também se perderam, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, continuando aqui o slide. Por favor, Tomé. Amel Marduk, ou Evil Marodak, 562 a 560 a.C., filho de Nabucodonosor, libertou Joaquim de Judá da prisão e o tratou com favores. 2 Reis 25, de 27 a 30. Neriglissar, 560 a 556 AC, genro de Nabucodonosor, matou Amel Marduk, pôde ser idêntico com o Nergal-Sarezer, que estava presente no segundo sítio de Jerusalém. Labás Marduk, 556 AC, filho de Neriglissar,
reinou apenas alguns meses. Nabonido, 556 a 539 AC, viveu por 10 anos em Temá, deixando o seu filho Belsazar como corregente em Babilônia. 539 AC, Babilônia se rendeu a Ciro, rei da Pérsia, assim terminando o Império Neobabilônico. Joia, meus irmãos, eu estou aqui, né? A gente não vai gastar muito tempo, aqui a gente está apenas passando para vocês essas informações, né? E então, mas prestem bastante atenção aqui, ó. Nabonido é considerado, né, como eu mencionei há pouco, como o último rei da Babilônia. Mas nos últimos 10 anos, ele ficou vivendo nessa região de Tema. E Belsazar ficou sendo seu corregente. O que era o corregente, irmãos? Era o vice que assume na ausência do rei. Então, ele estava fazendo o papel de ser um regente, literalmente, né? É que, no caso da monarquia, ela recebe algumas características um pouco diferentes, mas, em tese, seria isso. O corregente é o príncipe que foi nomeado na sucessão. Então, de fato, é isso. E aqui, nessa data, né, Ciro, rei da Pérsia, ele realmente, assim, domina a Babilônia, tá bom? Ou Nova Babilônia. Continuando aqui, Tomé, por gentileza. No ano 587 AC, os exércitos de Nabucodonosor tomaram Jerusalém. Na Babilônia, uma movimentação importante de escribas começaram a juntar os livros antigos e novo e compilaram a Bíblia. Joia. E aqui são os livros. Essa informação, então, alguma dúvida aqui, meus irmãos? Eles, né, lá na Babilônia, irmãos, há uma retomada, né? O povo de Deus, eles tinham... vamos falar aqui uma coisa, irmãos. Uma coisa bem forte, né? Todos nós temos alguns postulados que são difíceis de se desprendermos. Por exemplo, irmãos, para nós a igreja é a casa de Deus, sejamos honestos. Para nós, orar em casa é bom, mas orar na igreja é especial. Porque a gente tem essa correlação com o templo, com o lugar sagrado, o lugar onde o povo de Deus se reúne. E podem ver que isso não é algo nosso apenas. Isso acontece em todas as religiões. Mas nós, como somos, eu diria, um povo militante, né, podem ver que a nossa fé é uma fé militante. A nossa fé é uma fé que pratica o quê? O ID. Nós somos, de uma forma ou local, ou mesmo regional, ou até transcultural, nós somos impelidos a ir. Pode ver que somos um povo que evangeliza, somos um povo que fazemos missões. A igreja, assim. Por quê? Porque para nós há valores muito importantes no que se diz respeito à nossa fé, aos mandamentos de proclamar o reino de Deus, o evangelho. E quando se trata da igreja, para nós é o ajuntamento, é o lugar onde o povo de Deus se reúne. E entre os judeus também isso não era diferente, de uma certa forma, porque para os judeus o templo era a casa de Deus. O templo era o lugar onde Deus realmente se manifestava. E Deus fez questão de deixar isso muito claro. Podem ver que nos dias de Salomão, o império de Israel quase se torna um império. E podem ver que até mesmo o próprio Salomão constrói barcos, porque ele queria, né, expandir as suas conquistas, mas Deus não permite e os barcos afundam. Então, percebam que Israel ele teve um papel muito importante no mundo antigo, como sendo a nação sacerdotal. E Jerusalém, a cidade de Deus. E o templo era a casa de Deus. Isso era consenso, que o Senhor dos Exércitos morava
em Jerusalém, em especial no templo. Então, quando o povo de Deus vai para a Babilônia, que foi, assim, uma das piores coisas que podiam acontecer com eles, porque uma coisa é você ser vencido pelo inimigo, outra coisa é o que os inimigos virem e destruírem a casa de Deus, pegarem os objetos sagrados. Então, aqui houve uma reconstrução na fé do povo de Deus. A gente vai trabalhar melhor isso em introdução ao Novo Testamento e principalmente ao Velho Testamento. Mas guardem isso. Lá na Babilônia, aquela piedade que tinha sido perdida um pouco antes do cativeiro, agora vai ser restaurada. Aquele zelo que os líderes, a corte, os príncipes e principalmente os sacerdotes tinham perdido, agora vai ser retomado. Então, lá na Babilônia, eles não tinham mais a casa de Deus, agora eles era o povo de Deus sem casa, porque na última aula eu falei bastante sobre o cativeiro assírio. O cativeiro assírio, ele misturava os povos, e os povos perdiam a sua identidade. O cativeiro babilônico, não. Eles conquistavam a nação, e eles permitiam que aquela nação continuasse vivendo com suas práticas e costumes, e havia todo o respeito. E Nabucodonosor, vocês vão ver isso muito com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Eles são nobres de Judá, que são levados para a Babilônia, e agora a Babilônia, ela procurava instruir esses garotos, dando ali o conhecimento da Babilônia, mas também, ao mesmo tempo, pegava essa inteligência que estava sobre esses nobres e extraía toda a informação. Então, havia uma correlação aqui. Nabucodonosor, ele pegava o melhor de cada povo que ele conquistava, e agora ele colocava esse povo debaixo ali da sua tutela, mas ele dava uma certa liberdade também. Tanto é que a gente vai ver que o próprio Daniel começa tendo muito protagonismo, né, na corte. É claro que isso tudo em virtude da sua fé e da sua devoção a Deus. Mas, assim, então, a Babilônia, ela tinha essa característica de não misturar, ela preservava. E agora, esse povo sem templo, sem pátria, eles só tinham uma coisa, só tinham os escritos sagrados. E ali, nos escritos sagrados, eles se mergulham. Podem ver que no livro de Daniel vai mostrar que o próprio Daniel estava lendo o profeta Jeremias. Por quê? Porque fazia parte da vida deles. Eles não tinham mais templo para sacrificar, e é aqui onde nasce o projeto Sinagoga. E aqui, muitos teólogos vão até dizer que, desde sempre, irmãos, com a escola dos profetas, já era um anúncio de Deus mostrando para o povo de Israel o seguinte: olha, eu quero que vocês levem a palavra do Deus de Israel para todas as nações. Mas o povo de Deus ficava simplesmente querendo que as bênçãos de Deus ficassem entre eles. A vontade de Deus era essa, levar o reino para fora, mas eles sempre traziam apenas o reino para dentro de si. E agora, com a Babilônia, eles não tiveram mais essa opção, porque o próprio reino de Deus teve que ir para a Babilônia. E aí nasce o projeto Sinagoga, e as sinagogas vão ser espalhadas no mundo todo. E agora, depois de 70 anos, quando eles regressam, por isso que Deus agora levanta, né, o templo, e é o segundo templo, e agora eles têm as sinagogas já estabelecidas, porque esse povo acaba se tornando um povo missionário no mundo. Alguém já disse a seguinte frase, que a igreja, quando ela surge nesse projeto, praticamente como foi no projeto da sinagoga, um projeto expansionista. Pode ver que Paulo, quando ele ia pregar primeiro aonde? Nas sinagogas. Então, assim, irmãos, percebam como que a vontade de Deus sempre foi alcançar todos os povos, todas as nações, tá bom? Então, só fiz esse comentário só para ser um adendo aqui aos meus irmãos. E aqui, meus irmãos, né, eu não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia vai registrar em muitos textos nomes de livros, né, livros das batalhas do Senhor. Há vários livros que foram perdidos na história do Velho Testamento. E aqui estão os endereços, né? Livro dos Justos, olha lá, Josué cita em 2 Samuel 1,18,
a história de Salomão, 1 Reis 11:41, história dos reis de Israel, 1 Reis 14:19, história dos reis de Judá. As histórias dos reis de Judá e as histórias dos reis de Israel, possivelmente, quem utilizou esses livros foram o profeta Jeremias. A gente vai aprender isso em Introdução ao Antigo Testamento. Os livros de crônicas do profeta Samuel, crônicas do profeta Gad, crônicas de Natã, crônicas de Siló, visões do profeta Ido, como está em 2 Crônicas 9:29, história do profeta Semaías e história do profeta Ido, 2 Crônicas 12:15. Todos esses livros foram perdidos. Talvez o único que usou esse acervo foi o profeta Jeremias, quando ele escreve 1 e 2 Reis. Tá bom? Fica aqui a dica, tá, meus irmãos? E então, lá em Introdução ao Antigo Testamento a gente comenta, mas eu não sei se vocês sabiam, né, sobre as histórias dos livros perdidos. Sabiam disso? Não? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pastor, e se amanhã descobrirem algum desses manuscritos? Não tem nenhum problema. Eu acho um pouco difícil. Já se passaram mais de 2.000 anos. Né? Desde que o último, quase 2.000 anos, vamos dizer assim, né? Se a gente data ali por volta do ano 100, que João escreveu as suas últimas cartas. Então, assim, irmãos, é muito difícil que esses textos do Velho Testamento sejam descobertos, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. E no Tá caso, bom? se eles fossem encontrados, ia ser como parte da Bíblia ou ia ser como aqueles livros apócrifos? Então, minha irmã, eu acredito que, assim, vamos lá, se tratando do livro mesmo, eles poderiam até ser incorporados, porque a própria Bíblia valida eles. Só que o que acontece, irmã? Você concorda que o risco de terem um monte de gente que escreveu as crônicas do profeta Gad, ou seja, pensa assim, entre o próprio povo judeu, você acha que muitas pessoas já não quiseram se passar pelo profeta Samuel, Gad, profeta Natã, profeta Ido, profeta Silo, você entende? Então, dentro do próprio judaísmo, eles já devem ter tido todo esse cuidado, né? E se lá no Velho Testamento não apareceu, é muito difícil que apareça hoje, né? Tá bom? É como vocês vão aprender também sobre o Novo Testamento. O livro de Coríntios, temos pelo menos mais uma carta, ou quem sabe mais 2 cartas. Porque quando Paulo está escrevendo 1 Coríntios, ele faz menção, como eu já vos escrevi anteriormente. Opa, então Paulo já tinha escrito uma primeira carta. O nosso 1 Coríntios é, na realidade, 2 Coríntios. E o nosso 2 Coríntios seria a 3 Coríntios. Alguns especialistas vão dizer que existiram até 4 Coríntios. Entendeu? Agora, se esses textos não veio à tona durante os primeiros séculos, é muito difícil que eles tenham sido preservados. E aí, pastor, e aí nenhum problema, irmãos. Entra dentro daquilo que a gente entende que Deus, ele permitiu. Ele permitiu. É, por exemplo, como uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia. A gente deduz que Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, mas nós não temos. Essa carta se perdeu. Então, entra um pouco dentro daquilo que lemos, né, sobre Deuteronômio 29:29. Está dentro da soberania de Deus. E o perigo é o quê, irmã? Vamos supor que descobramos um texto de 3 Coríntios, uma hipótese. Até realmente comprovar se é mesmo, é muito difícil. Já se passaram muitos séculos, né? Porque quando se trata do Velho Testamento é um pouco mais complicado, mas do Novo Testamento havia muita cópia, muita cópia. Por exemplo, quando a gente faz o estudo da manuscritologia do Novo Testamento, tem muita cópia de Mateus, de todo o Novo Testamento é abundante, irmãos. O acervo arqueológico dos escritos do Novo Testamento são imensos. É uma coisa assim absurda. Então, se dentro dessas quantidades absurdas não se preservou, a gente
que realmente, de uma forma ou de outra, se perdeu. Quem sabe no incêndio, no acidente, não foi feita a cópia e literalmente aconteceu uma tragédia, né? Entendeu? Tá bom? Só uma informação importante, né? Esse dado, tá? Tudo bem até aí, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Não? Pode falar, Tomé. Pastor, mas mesmo sendo livros apócrifos, alguns deles podem servir como um conteúdo histórico da época, né? De algumas... Sim, não tenho dúvida. Só que, assim, Tomé, o grande problema do apócrifo é que, geralmente, por que se torna apócrifo? A gente vai trabalhar muito sobre esse tema em introdução ao Antigo Testamento e Novo. É que no apócrifo, ele se torna apócrifo porque ele não é sacro, né? Ele não é sagrado. Então, se aqui, esses livros que foram perdidos, eles não receberiam esse texto de apócrifo, porque o próprio texto sagrado fala que é histórias do profeta Ido. Ou seja, eram profecias de Ido. Então, assim, alguns desses livros, como História dos Reis de Judá e de Israel, aí sim, eram livros históricos. Mas a gente tem que lembrar que os livros dos reis de Israel e de Judá, lembrando que era uma teocracia, então quem escrevia debaixo da tutela dos líderes espirituais, né? Mesmo sendo um livro mais cronológico. Então, assim, de fato, os livros apócrifos, eles têm uma utilidade, como, por exemplo, Macabeus. Vocês verão que o livro de Macabeus, irmãos, quando nós chamamos o livro de Macabeus um livro apócrifo, é porque para nós ele não é sagrado. Mas então ele é o quê, pastor? Ele é um livro, de fato, da história dos judeus. E ele é um livro muito lindo. Quem ainda não leu, leia. Leia porque a gente vai trabalhar bastante nele em introdução ao Antigo Testamento. Ele é um livro muito legal. Ele conta a história do povo judeu em um episódio. Só que ali era a história, irmãos. Vocês têm que lembrar que em todas as culturas, inclusive no meio da cultura de Israel e de Judá, eles escreviam, tinham seus historiadores, tá, irmãos? Mas esses livros aqui, a gente entende que são livros sagrados que foram perdidos, ou quem sabe, alguns livros históricos, como é aqui, ó, História dos Reis de Israel, História dos Profetas, Histórias dos Registros ou das Crônicas. Ó, Neemias aqui, por exemplo, 12:23. Neemias cita isso. Então, percebam, né? É bem interessante isso, né? Tá bom? Mas, assim, como o Tomé disse, eles têm utilidade, tá, irmãos? Tem uma utilidade arqueológica, né? É que, como eu disse, eu acredito que é muito difícil, né, que venha à tona depois de tanto tempo, tá bom? Tudo bem? Mais algum comentário, Tomé? Mais um comentário, Beatriz? Não? Então, beleza. Aqui os outros livros, né, que é uma sequência. E, para a gente concluir aqui. Bom, leia para nós rapidinho aqui, Tomé, porque é o último texto, né? E agora aqui a gente vai dar uma passeada no Google. Leia para nós. Por favor. A criatividade neobabilônica se manifesta em sua arquitetura, principalmente na Babilônia, capital do reino, que alcançou seu máximo esplendor entre 626 AC e 539 AC. Essa enorme cidade, destruída em 689 AC por Senaqueribe, rei da Síria, foi reconstruída por iniciativa do rei Nabopolassar e de seu filho Nabucodonosor II. Dá uma pausa aqui. Meus irmãos, Nabucodonosor II, na realidade, historicamente ele é chamado assim, ele é o nosso Nabucodonosor da Bíblia, tá? Falo nosso porque é o que a gente se familiariza, né? Tá? Historicamente ele é chamado de Nabucodonosor II, porque teve o Nabucodonosor I, tá bom? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Essagila, o templo de Marduk, foi seu edifício mais notável, juntamente com Etemenanque, um zigurate aproximadamente de 7 andares, conhecido mais tarde como Torre de Babel. Também se sobressaía o palácio de Nabucodonosor II, uma das 7 maravilhas do mundo. A Porta de Ishtar, 575 AC, é uma das poucas estruturas conservadas.
O último rei babilônio, Nabonido, cujo reinado se estendeu entre os anos 556 e 549 AC, reconstruiu a antiga capital suméria de Ur, incluindo o zigurate de Nana, que competia com esplendor com o zigurate de Etemenac, na Babilônia. Joia. Então, agora a gente vai dar uma passeada aqui no Google, meus irmãos. A gente já viu algumas dessas cenas nas aulas passadas, tá? Nós já vimos, mas eu queria mostrar mais algumas coisas aqui para vocês, só para a gente enriquecer um pouco a nossa aula aqui, sobre essas fases, né? Aqui, o Templo de Marduk, né? Seria esses... Eu vou abrir aqui para vocês agora, olha só. Deixa eu só colocar aqui. Só um segundo. Aqui é muito interessante, irmãos, porque a gente, olha só, deixa eu compartilhar com vocês. Aqui, vamos lá. Olha só, que legal, meus irmãos. Vamos viajar um pouco. Nós já vimos isso nas aulas passadas, mas eu fiz questão de dar uma olhada aqui com vocês, ó. Essa é a região onde está, né, de fato, esse achado arqueológico. Quando a gente para aqui e vê, seria onde também foi depois chamado, né, que aqui ficou a Torre de Babel, né? Segundo alguns, né, aqui também acabou se tornando o lugar da onde seria, claro, irmãos, possivelmente é difícil a gente afirmar que aqui é o lugar da Torre de Babel, mas historicamente, segundo, né, a arqueologia, segundo as tradições, aqui também depois ficou como sendo chamado Zigurate de Babel, tá? Então, olha só que interessante. Quando a gente abre aqui e a gente vai para o Google Maps, olha só que interessante. Porque quando nós tentamos enxergar essa visão aqui, nesse desenho, nós não conseguimos ver muitas coisas, né? A gente não consegue ter uma visão. Aqui está na região da Turquia, né? Então, aqui seriam parte de tudo isso que a gente já viu. Aqui seria o lugar onde, de fato, era o Império da Babilônia. A gente já viu isso nas aulas passadas. Opa, só um minutinho. Aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, toda essa parte são partes importantes. Ó. Possivelmente, todas essas regiões aqui seriam descobertas arqueológicas, são sítios arqueológicos desse império chamado neobabilônico. Mas o que eu queria destacar aqui para vocês, dessa parte, é exatamente isso daqui. Ó. Quando você clica aqui em cima, você pode abrir algumas fotos no Google Maps. E agora eu vou mudar a página aqui para vocês, só para vocês verem algumas fotos interessantes. Olha só, que legal, irmãos. Olha que legal. Deixa eu mudar aqui. Só um segundo. Só para mudar a janela. É bem legal quando a gente tem essas possibilidades, ó. Olha aqui. Ó, quando você vai atuar, isso daqui é o Google Maps, né? E olha só que legal, você clica aqui, você tem uma reconstrução aproximada de como era esse zigurate, irmãos. Olha só, que legal. Tá dando para ver aí? Esse vídeo aqui, eu achei muito interessante, ó. Isso daqui são, ó, vocês conseguem, tá dando para vocês verem? Eu não consigo ver vocês agora. Tá dando?
Ó, olha só, aqui seria hoje, né? Essa região, esse sítio arqueológico que a gente acaba de mencionar. Deixa eu colocar aqui e soltar esse vídeo para vocês. Ó. Eu não sei se vocês vão ouvir. Opa, saiu, né? Peraí. Estão vendo? Estamos vendo, mas está sem som. Isso. O Dá som. pra ver. Isso. Então, eu consigo. Depois vocês colocam no Google Maps, vocês colocam lá Zigurate de Babel. E olha só, meus irmãos, olha que coisa fantástica. Né? Essa gravação é uma gravação recente, né? De 2023, de um turista. Ó. Olha que coisa fantástica, né? Mostrando o que nós acabamos de ver aqui, que seria, né, essa parte, né, que seria o Templo de Marduk, tá vendo? Esse zigurate, como é conhecido mais tarde, a Torre de Babel. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês outras fotos interessantíssimas, ó. Aqui seria próximo a essa região. Esse daqui é um desenho do que seria a reconstrução desse zigurate. Irmãos, aqui é muito alto, viu? Isso daqui a gente está falando, irmãos, em dias, pode ver as casas aqui, tudo pequenininhas, né? Olha como era o Império Babilônico nos dias de Nabucodonosor, né? E o zigurate, que era um lugar onde adoravam Marduk, né? Olha só, que é uma maquete sendo reconstruída, né? E aqui a foto que a gente viu há pouco. Infelizmente, quando a gente está no Google Terra, algumas coisas eles liberam, mas outras não, principalmente porque é a Turquia. Eu gostei muito dessa foto aqui. Essa foto, pode ver que eles colocaram ó, cidade de Babilônia durante o reino de Nabucodonosor II, por volta dos anos 600 antes de Cristo. E aqui a gente vê a foto do zigurate, olha, estão vendo aí? Dá para ver? Deixa eu aumentar aqui, irmãos, ó, a foto do zigurate aqui, ó, onde eu estou passando meu mouse, né? Olha os rios aqui, os barcos, olha as fortificações, né? Que espetáculo, né? Então, isso daqui é uma maquete bem provável de como eram a Babilônia nos dias, né? E aqui mais uma foto também, mostrando um pouco daquilo que a gente já viu, dos jardins suspensos, tudo, né? Aqui já seria a Torre de Babel, né? Uma outra foto. Aqui mais uma maquete do zigurate. Então, outros escritos, né? Então, olha só, muito legal, né, irmãos? Tá bom? Então, eu só passei para vocês, só para enriquecer um pouco a nossa aula, né? Porque é realmente algo notável, né? E agora, olha só, deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar também essa outra informação. Aqui a gente viu há pouco, no nosso slide, olha só, esse dizer aqui, ó. Deixa eu até. Isso daqui, irmãos, tudo isso é didático, viu? A gente aprende juntos, né? Então, eu estou passando para vocês, e muitas vezes sou um pouco até prolixo, porque eu sei que muitos irmãos já têm o conhecimento da tecnologia, já sabem utilizar, mas percebam, eu estou com 53 anos, mês que vem faço 54. Vocês sabem que os menininhos aí de 20 e poucos anos já nasceu com o celular na mão, mas a minha geração não nasceu com o celular na mão. E quem for fazer o seminário agora ou mesmo depois, muitos seminaristas entram no seminário com 60 anos, 70 anos, ou seja, já são pessoas maduras e não sabem usar a tecnologia. Então, eu acabo sendo um pouco prolixo, porque tudo isso vai ser útil tanto para vocês quanto para outros, né? Então, agora deixa eu pegar um pouco, mostrar essa porta aqui, ó, essa porta de estar. Olha só, ainda está conservada. Olha só que coisa fantástica, a porta de estar. Deixa eu abrir aqui para vocês no Google Maps. Olha só que legal. A gente vai lá no Google Earth e a gente vai ver a porta de estar agora. Olha que legal. Vamos lá, vamos fazer esse passeio juntos. A gente coloca aqui, ó, porta de estar. Estar, isso. Estar, deve ser assim que se fala. Isso aqui, ó. Porta de estar.
Olha que legal. Ou seja, próximo, né, o que a gente acabou de ver, ó, que na realidade seria exatamente, ó, tá vendo? Ó, deixa eu pôr aqui. Esse daqui dá para a gente fazer um. Vamos ver. Isso, ó. Que seria exatamente esse. Lembra que há pouco nós publicamos um vídeo? Lembra disso? Então, aquele vídeo que nós publicamos é essa porta de estar, que ainda está conservada, irmãos. Entenderam? Coisa fantástica, né? Então, só mostrando para vocês, né, como essa aula ela acaba sendo uma aula muito legal, porque a gente pode fazer essa viagem no tempo e pode estar aprendendo, né, bastante. Ó, isso daqui são achados arqueológicos que se mantiveram ao longo dos séculos, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? E se vocês quiserem depois pesquisar mais, vão no Google Maps, fotos, né? Inclusive, eu vou publicar, não agora, mas já vou dar para vocês alguns novos sites que eu gostei bastante, né? E agora, só para a gente encerrar essa aula, porque ainda não falei de Belsazar, eu quero falar de Belsazar, mas deixa eu só publicar aqui para vocês mais algumas fotos super interessantes que o professor Maurício deixa lá no material dele. Olha só. Aqui, ó, porta de estar, tá vendo? Aqui é uma maquete, né? Também, já, vamos dizer assim, é a mesma porta, só que agora, claro, que, né, irmãos, feita todo o trabalho, né? É aquilo que a gente acabou de ver agora. Aqui, inscrição com o nome de Nabucodonosor, ou seja, validando aquilo que a Bíblia falava, né? Mais uma foto do jardim suspenso. Aqui, mais uma vez, o jardim suspenso, como zigurate, pode ver aqui que também ele tem essa, ali parece esse zigurate, né? Ó, o zigurate de Nana. Mais uma vez aqui o zigurate, né? O jardim suspenso lembra muito essa ideia do zigurate, né? Mas a gente está falando de construções enormes, viu? Tá bom? Beleza até aí, meus irmãos? Então, alguma pergunta? E agora, no próximo encontro, eu quero falar sobre um pouco Beltesazar. Eu quero gastar algum tempo aqui com vocês, falando sobre ele e sobre o artigo que eu mencionei há pouco, tá? Eu vou publicar aqui para vocês qual é esse material. Olha só, é esse artigo aqui. Estão vendo? Olha. Bíblia e Arqueologia. E esse artigo é muito legal. Esse vídeo que está aqui, ele está em inglês, mas você pode colocar tradução para português e você vai ter a legenda automática. É muito legal. Eu só vou fazer uma pincelada breve, mas aqui a gente vai ter descobertas arqueológicas, como eu mencionei para vocês há pouco. Porque, historicamente, como eu mencionei, Nabonido é o último rei da Babilônia. Ora, se Nabonido é o último rei da Babilônia, por que Daniel fala que é Belsazar? E aí, já mencionei há pouco, porque, de fato, Belsazar era corregente, e os achados arqueológicos, meus irmãos, recentes, vão mostrar textos em que Nabonido escreve ao seu filho Belsazar, mostrando que ele é o novo eleito, que ele é o novo príncipe que vai assumir tudo. Historicamente, a gente sabe que Nabonido ele fica 10 anos longe aqui de Babilônia, ele está possivelmente numa outra região, fazendo ali suas frentes de conquista, e o seu filho está cuidando da Babilônia quando vem a queda do Império Babilônico. É interessante esse texto, não vai dar para a gente ler todo ele aqui, mas é um texto delicioso. Eu achei muito legal, principalmente por causa dos cilindros de Nabonido, tá bom? Então a gente já vai ler esse texto aqui, tá bom, meus irmãos? Eu já publiquei, inclusive, no nosso canal de WhatsApp, um arquivo com vários links
pelos quais essa aula está baseada, para vocês poderem, então, se aprofundar nesses temas, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai chegar no Egito, já já. Quero terminar rapidinho aqui essa parte para a gente ir para o Egito, porque o Egito vai ser muito importante na história bíblica e na arqueologia também para nós, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos para o intervalo? Vamos tomar um chazinho? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então eu vou parar aqui a gravação, tá bom? E a gente volta em instantes.